Nós já estamos de volta com Manhã da Piedade ao vivo aqui pela sua TV Horizonte. O nosso assunto agora é incontinência urinária, gente, que é a perda involuntária da urina pela uretra. É o distúrbio mais comum entre as mulheres, viu? E se manifesta, em geral, em mulheres jovens, quanto também naquelas a partir dos 50 anos. Bom, e quem tem incontinência urinária perde urina quando tosse, quando ri, faz exercícios físicos, né? E em outras situações também. Ou seja, a pessoa ela não consegue controlar a perda da urina, né? Isso acontece com você? Já aconteceu? Você conhece alguém que passa por essa situação? Pois é, então é hora de esclarecer as suas dúvidas, porque nós estamos recebendo aqui no programa para falar sobre este assunto o Dr. Denilson Custódio, que é urologista do Hospital Felício Roxo. Dr. Denilson, bom dia, seja bem-vindo aqui à Manhã da Piedade. Bom dia, Síria. Bom dia aos espectadores de casa. É um grande prazer poder estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre incontinência urinária. Alegria é nossa, ainda mais para passar informações sobre uma situação que às vezes incomoda tantas pessoas, né? Exatamente. Nós começamos a falar ali da incontinência urinária, doutor, mas afinal, o que é essa incontinência? A incontinência urinária é um quadro de perda involuntária de urina, né? A pessoa que não gostaria está saindo xixi num momento inoportuno, né? É muito frequente, a gente tem vários tipos de incontinência, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas tem uma incidência muito grande na população. E as pessoas não conseguem segurar mesmo? Não consegue. Quando vem à vontade, já está saindo em alguns casos, ou então quando está fazendo algum tipo de exercício físico e aí tem a perda de urina também, né? Isso gera um constrangimento muito grande, né? Entre as classificações de distúrbio que afetam a qualidade de vida, a incontinência urinária é uma das que ocupam as primeiras posições, né? É o que mais incomodam os pacientes. Eu imagino. E por que as mulheres elas sofrem mais com esse problema que os homens? Isso aí é parte verdade e parte mito, né? Quando a gente fala, por exemplo, em incontinência urinária de urgência, em hiperatividade da bexiga, é uma síndrome clínica, né, em que a gente não consegue segurar o xixi, é aquela que deu à vontade, a gente tem que sair correndo para ir no banheiro fazer xixi, ela afeta igualmente homens e mulheres, em todas as faixas etárias, né? Com relação à incontinência urinária de esforço, aquela quando a gente tosse, espirra, a gente está perdendo xixi, ou quando está fazendo algum exercício físico, aí existe uma predominância um pouco maior nas mulheres, principalmente pela questão da gravidez. A gravidez, pela distensão do assoalho pélvico, ela leva em alguns casos a essa incontinência urinária aos esforços. Nesse caso, então, só, né? Exatamente. Por causa do corpo da mulher. Exatamente, mas o homem pode ter incontinência urinária aos esforços também, né? Principalmente após cirurgias de próstata, onde a gente tem alguma alteração do esfíncter, que é o músculo que segura o xixi, esse homem pode também ter uma incontinência urinária aos esforços. É menos frequente do que a mulher, mas é muito incidente na população. Você falava dos tipos de incontinência urinária, né? Quais são eles, doutor? A gente tem alguns tipos de incontinência. O tipo mais comum que a gente ouve falar é incontinência urinária ao esforço. Por que a gente ouve mais falar dele? Porque é mais fácil da gente mostrar o sintoma. Eu tossi, eu espirrei, eu fiz o exercício, peguei peso, eu perdi xixi. Então é uma coisa mais palpável. Agora, a prevalência na população é maior da incontinência urinária de urgência, que é o correr ao banheiro para poder fazer xixi e não conseguir chegar ao banheiro. Isso começa a acontecer do nada? Há um histórico que a pessoa às vezes não observa? Isso é o seguinte, em torno de 17% da população desenvolve essa bexiga hiperativa. E a incidência vai aumentando com a idade, né? Com o passar da idade, a gente tem alteração das terminações nervosas, da arquitetura muscular da bexiga, que levam a esse desenvolvimento dessa incontinência. Para você ter ideia, acima dos 70 anos de idade, em torno de 50% da população, tanto homens quanto mulheres, tem incontinência urinária de urgência. Mas em qualquer momento da vida, essa incontinência também pode aparecer, pode surgir? Em qualquer momento pode aparecer. E na maioria dos casos é por causa de atividades ou não, atividades físicas, esforços repetitivos? Para desenvolver a incontinência, não bem isso, né? Às vezes a pessoa tem alguma doença neurológica, alguma alteração medular, as bexigas neurogênicas, o próprio diabetes que leva à alteração da questão neurológica da bexiga pode levar ao desenvolvimento de todas essas síndromes de incontinência, né? E a gente sabe que a diabetes, por exemplo, vem desde o nascimento até a diabetes tipo 2, que acontece nas pessoas mais idosas. O que mais pode causar? Sedentarismo, alimentação também tem a ver, Tudo doutor? isso influencia, por exemplo, um dos principais tratamentos são os exercícios, né? A fisioterapia, os exercícios de reforço do assoalho pélvico, né? Cujo a incidência tem aumentado muito, a aderência ao tratamento.
Para você ter ideia, hoje a gente tem os guidelines internacionais de tratamento de bexiga hiperativa. A terapia comportamental está na primeira linha de tratamento, junto com a fisioterapia. Então é importantíssimo os exercícios físicos, as fisioterapias, para a gente ter uma boa resposta a esses tratamentos e até mesmo para evitar a formação da incontinência urinária. Sim. Agora, durante a gravidez, quais são os cuidados que a mulher deve ter, doutor, para evitar aí o surgimento, o aparecimento da incontinência urinária? Durante a gravidez a gente tem fatores que a gente pode atuar e outros que a gente não pode atuar, consegue, né? Exatamente. Então a gente tem a questão da própria configuração anatômica do assoalho pélvico das mulheres, do tamanho do bebê, do grau de distensão da musculatura do assoalho. Tudo interfere. Tudo influencia, inclusive a questão da via de acesso do parto. O parto vaginal, o parto normal, ele tem uma incidência nos trabalhos um pouco maior da incontinência urinária dos esforços, apesar de ter uma enormidade de outros benefícios além da cesariana, né? Mas a gente sabe que quem tem parto normal tem uma chance aumentada de ter incontinência urinária. E exatamente essa pergunta da Virgínia Macedo, lá do bairro Santa Cruz. Um abraço para você, Virgínia. Ela está dizendo que está grávida e que tem ouvido muito falar que mulheres que têm parto natural têm mais chances de desenvolver a doença. E ela pergunta se isso é verdade. Então, é verdade. É verdade, boa pergunta. Agora, como que é feito o diagnóstico dessa doença? É fácil de fazer? Geralmente a pessoa já chega reclamando, geralmente o médico já consegue falar, olha, isso é incontinência urinária, ou precisa de um tempo para isso? Normalmente o diagnóstico ele é clínico, é com a história que a gente colhe com a paciente durante a consulta, certo? Mas a gente tem uma série de outros exames laboratoriais, exames de imagem que podem nos ajudar nesse diagnóstico também, certo? Muito a parte clínica, a história da paciente nos dá o substrato, inclusive para a gente diferenciar qual tipo de incontinência que ela tem. Mas esse diagnóstico às vezes não é tão fácil, porque a gente pode ter uma somatória das incontinências. Então a mesma paciente que tem incontinência urinária ao esforço, ela tem incontinência urinária de urgência. E ela vai ter que fazer tratamentos diferentes de acordo com esse tipo de incontinência que ela tem. Para cada tipo é um tratamento, então? Exatamente. Quais são os mais comuns hoje, doutor? Bom, quando a gente fala em bexiga hiperativa, síndrome de bexiga hiperativa, incontinência de urgência, o tratamento melhor são a fisioterapia, a terapia comportamental e o uso de medicamentos. Então, a urgência, via de regra, a gente não trata com cirurgia, a gente trata com medicamentos e tratamentos fisioterápicos. Certo? Já a incontinência urinária de esforço, se ela for um nível de incontinência que necessita tratamento, o tratamento já é cirúrgico. Hoje em dia a gente lança mão principalmente de faixas sintéticas, que são os slings, que vão comprimir a uretra, vão apertar um pouquinho a uretra, de maneira a nos ajudar a controlar a urina de maneira satisfatória. No caso de a pessoa precisar, né, ser indicação cirúrgica, como que é essa cirurgia? É tranquilo, pós-operatório? É uma cirurgia, a gente classifica as cirurgias em pequeno, médio e grande porte, né? É uma cirurgia de porte pequeno. É uma incisão vaginal, a gente passa 2 agulhas pelos forames obturatórios, né? A incisão então é só na virilha e na própria vagina. E através disso daí, é uma cirurgia minimamente invasiva, a gente coloca essa faixinha para poder segurar. Normalmente é uma cirurgia de recuperação muito boa. Em torno de uma semana, 15 dias depois da cirurgia, a paciente está ótima para poder desempenhar as funções normais dela. Lógico que tem que ter cuidado no pós-operatório, como qualquer outra cirurgia, né? Então... E quais os hábitos que as pessoas podem anular durante a vida para evitar ter aí a incontinência urinária, doutor? Bom, na verdade, questiona-se muito se segurar o xixi por muito tempo ou por pouco tempo, se isso vai alterar. Teoricamente não existe nenhum trabalho na literatura que nos fale que a questão de segurar mais ou menos a urina pode nos levar a desenvolver uma incontinência urinária. A gente sabe que a gente deve fazer o que o organismo da gente pede, né? Então deu vontade, vai no banheiro, faz xixi, procura esvaziar bem a bexiga, né? Inclusive um dos tratamentos fisioterápicos para a incontinência de urgência é exatamente uma reeducação da bexiga. Então, deu vontade de fazer xixi, aquela paciente que está em tratamento, vamos segurar um pouquinho, não vamos no banheiro não, vamos esperar 1 minuto, 2, para a gente reeducar essa questão do nosso próprio controle, do controle do nosso organismo. A Luane Borges, lá de Sabará, ela está participando conosco. Um abraço para você e para todos em Sabará, Luane. Ela quer saber se quem tem incontinência deve evitar tomar muito líquido. Tem a ver isso? É uma boa pergunta, né, Luana? Mas não tem que evitar, não. Pelo contrário, a gente tem que beber bastante líquido. Isso é um mecanismo de defesa dos pacientes.
Se eu tenho incontinência quando eu bebo líquido, então eu vou parar de beber água para eu poder ter menos incontinência, ter menos perda, molhar menos os absorventes que eu estou usando. E isso aí influencia negativamente numa série de outras coisas no organismo. Agora, tem pessoas que seguram muito a vontade. Às vezes está trabalhando, está viajando e fica adiando o momento de fazer xixi. Isso pode trazer, pode atrapalhar o processo? Pode trazer algum problema para a pessoa? Não é o ideal, né? Isso aí pode predispor, por exemplo, a quadros de infecção urinária, principalmente nas mulheres, né? Então, não totalmente relacionada à incontinência urinária, mas tem alguns outros prejuízos. Agora, outra pergunta da Vera Amâncio, lá de Ribeirão das Neves. Ela está dizendo o seguinte, doutor, um abraço para você, viu, Vera? Que em determinadas épocas do ano ela vai muito ao banheiro fazer xixi, principalmente no inverno. Já em outras quase não vou e ela, segundo ela, está afirmando que toma a mesma quantidade de água sempre. E ela quer saber se isso é normal. É normal, ela está certíssima, é isso mesmo, né? No inverno, a gente transpira menos, a gente perde menos suor, perde menos líquido na evaporação. Então, o organismo retém mais líquido. Se ele retém mais líquido, meu rim vai trabalhar mais, vai filtrar mais e eu vou produzir mais urina. Crianças podem ter esse problema, doutor? Incontinência urinária? Podem ter sim. Principalmente as crianças que têm algum problema neurológico. Mielomeningoceles, outras alterações da coluna, doenças neurológicas podem levar a um quadro grande de incontinência urinária nessa população. Doutor Denilson, muito obrigada por participar, por ter vindo aqui ao Manhã da Piedade falar de um assunto que gera tantas dúvidas, né, gente? Um grande abraço e um bom dia. Eu que agradeço, um abraço a todo mundo de casa. E agora nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. No próximo bloco nós vamos falar sobre dores de cabeça e também enxaqueca. Não saiam daí.